Qual é o concurso mais fácil para se passar na Defensoria Pública em 2021? É sobre isso que eu vou falar, então fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia. E antes de eu começar qualquer coisa aqui, já vou deixar o pedido para vocês. Se em algum momento esse vídeo fizer sentido para vocês, vocês deixem um joinha, deixem um like aqui embaixo, que eu vou saber que esse é o tipo de conteúdo que vocês querem assistir aqui no canal. E também, se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações, bata no sininho para você pegar tudo que eu posto aqui em primeira mão, inclusive as lives que eu faço sem avisar ninguém, simplesmente eu entro ao vivo e falo. E se você não colocar o sininho, você não vai saber que isso está acontecendo. Então, vamos ao que interessa. O concurso mais fácil de passar na Defensoria Pública em 2021 e o concurso mais difícil. Eu vou dar de brinde também o concurso mais difícil, na minha opinião, para passar em 2021 na Defensoria Pública. Primeira coisa, eu vou fazer um disclosure aqui, já fazer a minha culpa e falar, olha, eu não estou falando de concursos que podem vir, podem acontecer, que o DPG quer fazer o concurso, que está com intenção. Estou falando de dois concursos que a gente já tem dotação orçamentária, tem cargo vago, não vai ferir o Plano Mansueto, que é a Lei Complementar 173 de 2020, que só possibilita a nomeação de concursados nos cargos vagos por vacância. Então, estou falando de coisas substanciais, sérias. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as oportunidades da Defensoria Pública em 2021. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem, se vocês quiserem ver todas as defensorias públicas que têm orçamento e que realmente tem uma possibilidade desses concursos saírem em 2021, que já está próximo, inclusive, de sair, tá? Mas vamos ao que interessa. A Defensoria Pública mais fácil de passar em 2021, na minha opinião, é a Defensoria Pública do Espírito Santo. Por que isso, gente? Porque é um dos menores salários que a gente tem hoje na Defensoria Pública Brasil afora, é um dos menores. Só que tem algumas coisinhas escondidas ali nesse menor salário, porque existem as substituições, existem verbas indenizatórias, existe muita coisa que aumenta substancialmente esse salário. É o estado do Espírito Santo, que não é um estado com grandes faculdades, onde a gente tem uma densidade muito grande de pessoas ali já sendo formada todo ano para concurso público. Também não é um estado com uma mentalidade voltada para concurso público. Então, provavelmente, a gente não tem uma concorrência muito grande já do próprio estado. Então, a gente vai ver muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez se deslocando para ali como uma opção que seria possível aí de fazer esse concurso, mas ainda assim a remuneração vai afastar muita gente. E vai afastar quem? Vai afastar aquele cara, aquela concurseira, aquele concurseiro que já está num nível muito bom, porque o cara já está podendo escolher salário. E muitas vezes a pessoa é analista, por exemplo, da Justiça Federal. A analista da Justiça Federal ganha mais do que R$6.000, que é a remuneração nominal para defensor público lá na Defensoria Pública do Espírito Santo. Então isso já vai afastar muita gente que já está concursado, que já é concursado e vai olhar o valor, vai falar, não vale a pena fazer isso aqui, eu não vou me estressar fazendo essa prova, vou fazer provas mais difíceis, como é o caso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E essa é a Defensoria Pública, na minha opinião, a mais difícil de 2021, na minha opinião. Até agora, de todas as que a gente tem de opção, de previsão, de concurso séria, com orçamento e tudo mais, eu acho que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma das mais difíceis que vai ter. Por quê? Primeira coisa, se adequou ao modelo nacional de a primeira etapa ser objetiva. Primeira coisa é isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um monte de gente bem preparada, bem treinada para fazer provas objetivas, que é isso que a gente tem no Brasil inteiro, e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro destoava até então porque tinha uma prova subjetiva na primeira etapa. Agora a gente tem a objetiva e isso nivela todo mundo de novo para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Além disso, é um estado onde a gente tem várias faculdades potentes que estão despejando formandos aí no todo ano, todo semestre. A gente tem o ERJ, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem várias universidades particulares. Então a gente tem muita concorrência já do próprio estado. E normalmente,
Quando a gente tem um Estado forte em educação, tanto que seja pública ou privada, e as pessoas têm vínculos com aquele Estado e elas querem passar em concursos naquele Estado. Então, uma concorrência forte, boa. Outro detalhe, salário alto, um dos melhores salários que a gente tem no país está lá na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Outro ponto, uma das defensorias públicas mais antigas do país, se não a mais antiga, salvo engano, e também uma instituição bem estruturada. Tá? Então isso tudo faz convergir para que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro seja a mais difícil e a Defensoria Pública do Espírito Santo, um do lado do outro, gente. Não tem muita diferença de, digamos assim, geográfica, né? Mas um estado do lado do outro. Talvez Rio de Janeiro, na minha opinião, seja mais difícil e Espírito Santo seja mais fácil. Outro detalhe, que na verdade as duas se assimilam muito, é que o Rio de Janeiro é um estado relativamente pequeno, se a gente comparar com Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Rondônia, enfim, vários estados a gente tem aqui do nosso país que são muito grandes, muito maiores que o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, e isso traz um ponto que eles se equilibrariam aí, que é a questão de lotação. Né? Então a gente normalmente não quer ficar sendo lotado 900 quilômetros, 700 quilômetros da onde a gente mora, isso não é muito legal, né? A gente tem que ficar mudando rotina e tudo mais, não é das melhores coisas. E esses dois estados, por esse ponto, eles se equiparam muito, porque são estados pequenos, onde você pode morar numa determinada cidade grande, digamos assim, e ir trabalhar numa cidade menor, principalmente nos primeiros momentos de defensoria, que a gente está como defensor substituto ou em vagas provisórias, que não nos obriga a morar na mesma comarca que a gente atua. Ei, mas peraí, antes de eu encerrar aqui, comentem aqui embaixo, vocês acham que eu tenho razão? Vocês acreditam que a Defensoria Pública do Espírito Santo vai ser a mais fácil? E que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro vai ser a mais difícil? Se vocês não concordam com nada disso, qual é a Defensoria Pública que você acha que vai ser a mais fácil e a mais difícil para 2021 para se tornar membro, meu colega defensor Brasil afora? Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Esse era o recado que eu tinha dado para vocês. A gente se vê na próxima e bora assombrar o examinador.